Carboidrato, mais o que, gente? Vamos, gente. O que nós estudamos que tem carbono, hidrogênio e oxigênio na estrutura? Já falaram carboidrato. Professor, o senhor está compartilhando tela, professor, ou não? Não, porque eu tô... Ah, tá. Não, só por dúvida mesmo, que não tá eu vou aparecendo nada aqui. compartilhar de novo aqui para já adiantar. Não, obrigado por você ter lembrado. Que é bom que eu já coloco de novo aqui. Tô esperando as respostas. Proteína? A proteína é constituída de quê? Nossa. Hã? Proteína é constituída de quê? Aminoácidos. E os aminoácidos são constituídos de quê? O que tem que ter no aminoácido? Carbono, hidrogênio, oxigênio. E o nitrogênio. Mas a resposta era o carbono, hidrogênio e oxigênio. Perfeito. Então já falaram carboidrato, já falaram aminoácido. O que mais que tem carbono, hidrogênio e oxigênio? Lipídios. Aí, lipídio. Pronto. Quem que estava aí falando aí? Desculpa que eu não vi aqui. Giovana. Bom, Giovana. Qual o outro que falou aí? Enzo. O Enzo. Beleza, Enzo. Então tá vendo como é que eu tô apertando vocês, mas tem um sentido de eu estar perguntando vocês. Não tá aparecendo no slide que eu não tô botando no slide não. Agora eu vou colocar o slide, ó. Eu tô perguntando é por causa disso, pra gente relacionar as coisas com a realidade. Por que que eu vou estudar carboidrato? Para que que eu vou estudar lipídio? Para que que eu vou estudar aminoácido e proteína? Porque os três são carbono, hidrogênio e oxigênio, com algumas particularidades lá, e são responsáveis pela maior parte dos elementos encontrados no tecido vegetal. Quando você for estudar anatomia vegetal, você vai estudar parede celular. Você vai ver o que constitui uma parede celular. Raminogalacturonano 1, 2. É uma pancada de carboidrato diferente que vocês não têm ideia. Nessas glicosezinhas fácil aí, claro que a glicose vai fazer parte também, né? Da lignina, da celulose, né? Para fazer parte da parede celular. Tudo que a gente estudou. Então, vocês, não só zootecnistas como agronomia, principalmente, vocês vão ter que passar a olhar para uma planta e já ter na cabeça esses conceitos básicos. O que constitui a casca da planta? O que constitui a parte de dentro, a parte dura do tronco de uma planta? O que é aquilo dali? Ah, é o caule, né? É o cerne, é duro, é o que usa na serraria, que vai para a sua casa nos móveis. Mas o que é aquilo ali? Ah, é madeira, mas isso não é resposta. É isso que vocês vão ter que saber, olhar para uma planta, olhar para uma folha e já imaginar o que tem ali, ó. Tem um tecido, a epiderme, com as células assim, assim, assado, por baixo vem uma célula, tem parênquima palissático, lacunoso, cloroplasto, o que é a membrana do cloroplasto? São coisas básicas, não é nada aprofundado para um agrônomo, para um zootecnista, não, para entender uma planta. Isso não é nada, é por isso que se tem a anatomia vegetal, o estudo da anatomia das estruturas do vegetal, né? Por isso que eu falei com vocês desde aquelas aulas passadas, a bioquímica dá a ideia, né, molecular das estruturas, para a gente entender o que é um carboidrato. A fisiologia vai te explicar como que uma planta funciona. E a anatomia vegetal, os tecidos,
caule, raiz, flor, folha. Uma coisa vem completando a outra. E aí, a hora que eu pergunto sobre carbono, hidrogênio e oxigênio, é isso que vocês vão ter que puxar na cabeça de vocês. Vocês estudaram carboidrato, estudaram aminoácido, estudaram lipídio. Mas isso aí não vai ser jogado fora. Isso aí vai ser usado para vocês entender como que é um tecido vegetal. E do animal também, claro. Com certeza. Então, nosso foco aqui é nitrogênio. Então, além do carbono, hidrogênio e o oxigênio, que estão em maior quantidade, se eu for falar de nutriente mineral, que existe essa diferença, tá? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio não são considerados elementos minerais. Eles são elementos químicos da tabela periódica. Mas mineral está muito relacionado com os macro e micronutrientes do solo. Porque o carbono, ele entra via estômato, é o CO2 da atmosfera. O hidrogênio e o oxigênio entra junto com o carbono do CO2, o oxigênio, né? Mas o hidrogênio e o oxigênio vêm principalmente com a água que o sistema radicular absorve. Então, eles não são considerados elementos minerais. Então, quando vocês forem encontrar na literatura, o elemento mineral mais exigido pelo tecido vegetal é o nitrogênio, porque eles desconsideram o carbono, hidrogênio e o oxigênio. Então, quando vocês forem estudar as disciplinas de fertilidade, vocês vão ver que os cálculos de adubação, o elemento mineral que a adubação vai ser mais pesada, a maior quantidade, vai ser nitrogênio, porque a planta exige muito nitrogênio. Cabe a gente agora entender quais moléculas, aonde que o nitrogênio se encontra no tecido vegetal. Eu já dei uma adiantada a questão da clorofila. Mas tem outros básicos que a gente já viu, que vocês já viram, a gente vai comentar rapidamente. Aqui está escrito aqui, ó, nucleotídeos e aminoácidos que formam os ácidos nucleicos e proteínas, respectivamente. Né? Então, aquela questão de DNA, RNA, eu não vou nem ficar detalhando muito isso aqui não, tá? Porque o nitrogênio vai entrar aqui, ó. Base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, uracila, aquelas histórias das bases nitrogenadas. Se vocês olharem aí, ó, só para relembrar rapidamente, que todas as bases nitrogenadas têm nitrogênio nos seus anéis. Tem muito nitrogênio, muito nitrogênio. Então, DNA e RNA exigem uma grande quantidade desse elemento mineral. Tenta sair aí e entrar de novo, Jaime. Então, vou adiantar aqui. Essa parte de nucleotídeo e DNA. Vamos lá para a clorofila, no slide 9. Carregou aí? Sim. Então, olha só. Aqui à esquerda, a gente tem a estrutura de uma clorofila. Clorofila. A parte de baixo é uma cauda de carbono, hidrogênio, muito carbono e hidrogênio. Essa cauda, ela é usada para fixar a clorofila na membrana do cloroplasto. Mas o que nos interessa mais é o anel superior, tá na parte de cima da figura, que está lá, ó, que tem as letras A, B, C, D e E. E olha que dentro dessa estrutura tem 4 átomos de nitrogênio e 1 de magnésio no meio. Então, a molécula de clorofila é a responsável por dar a cor verde nas folhas dos vegetais. Então, tudo que você vê verde na planta é por causa da clorofila. E quanto mais verde a planta está, quer dizer que ela tem mais nitrogênio dentro dos seus tecidos, porque o nitrogênio faz parte da clorofila, vocês estão vendo aí agora. Por que eu faço adubação nitrogenada na planta?
Lembra daquela historinha que planta amarelando pode ser um sintoma de deficiência de nitrogênio? Alguns aqui já podem ter escutado isso, outros não. Que isso a gente fala mais na fisiologia vegetal. Então, um dos sintomas quando você vê uma planta amarelando, não é folha ficando velha, senescendo para cair da planta, não, tá? Não é folha. Eu estou falando de a planta como um todo. Você vê a planta amarelando e não é uma folha amarelando e ela não, você sabe que não é uma folha velha, que ela ainda está nova e está amarelando, pode ser deficiência de nitrogênio, pode ser deficiência de magnésio, pode ser de ferro, pode ser de outro. Mas no geral a gente fala muito do nitrogênio. Então, se você pensar, toda a parte aérea de uma planta tem muitas folhas. Toda folha está verde. Então, aquele verde é da clorofila, e a clorofila tem nitrogênio. Então, lógico que a planta vai exigir muito nitrogênio. Só pensando, eu estou falando só de clorofila. Não estou falando do DNA, das bases nitrogenadas, nem nada. Só de clorofila. Isso. Soja. Qualquer planta, soja, feijão, qualquer uma vai precisar de muito nitrogênio. Por isso que a adubação nitrogenada vai ser a que vai usar a maior quantidade de fertilizantes. Porque o nitrogênio, ele vai em tantas moléculas dentro da planta e acaba a planta exigindo muito nitrogênio para atender todas essas clorofilas, todas as folhas. Então é muito tecido que precisa de nitrogênio, é muita folha na planta que precisa de nitrogênio para fazer as clorofilas. Então a exigência do elemento se torna muito grande. Por isso que depois do carbono, hidrogênio e oxigênio, vem o nitrogênio. É o elemento mineral mais exigido pelos vegetais. Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Alguns de vocês talvez já ouviu falar de fixação biológica de nitrogênio, outros não, né? O que é a fixação biológica de nitrogênio? É aquele... Bom, vamos começar primeiro o seguinte. O nosso ar na atmosfera, qual é a composição do ar que está na atmosfera? Esse que a gente respira, o que tem nele? Em torno de 21% de oxigênio. 21% é oxigênio. E em torno de 70% é nitrogênio. Nitrogênio, N2. N2, que a gente chama de nitrogênio molecular. Ó, 78%, ó, da atmosfera, do ar que a gente respira, é N2. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma classe de vegetais, que são as chamadas leguminosas, que conseguem pegar esse nitrogênio da atmosfera e absorver ele. Como que aconteceria isso de forma resumida? O nitrogênio da atmosfera em contato com o solo é um gás, né? O nitrogênio N2 é um gás. Ele consegue atravessar as camadas do solo, ele entra dentro do solo. E lá no solo, a raiz da planta, ela está colonizada com uma bactéria do Rhizobium. E esse Rhizobium consegue pegar esse nitrogênio que está ali no solo, que veio da atmosfera, e absorver ele para dentro da planta. Por isso que a gente chama assim, fixação biológica de nitrogênio, porque está envolvendo a planta e uma classe de bactérias, que são os Rhizóbios. Então, são as únicas classes de plantas que conseguem usar esse nitrogênio que está na atmosfera. Ah, professor, quem que faz isso? Dá um exemplo. A soja, o feijão. Tem outras leguminosas, feijão guando, tem várias outras leguminosas que fazem. Tem até plantas daninhas que fazem. É os chamados nódulos que a gente encontra nas raízes da soja, as bolinhas que a gente encontra nas raízes da soja e do feijão, quando você puxa ela do solo. Mas por que eu estou falando isso? Porque são poucas plantas que conseguem ter acesso a isso, a natureza ter acesso a esse nitrogênio da atmosfera. Poucas.
O restante, o que a gente tem que fazer? Comprar adubo e fertilizante, né? E jogar no solo para elas. Ou então, o seu solo tem que ser um solo muito rico em matéria orgânica, em elementos, para você, teoricamente, não fazer uma adubação. Mas isso não é questão para a gente discutir agora. Só estou mostrando para vocês de onde vem o nitrogênio. Ele está disponível na atmosfera em grande quantidade, só que poucas plantas têm acesso a isso. Só aquelas que fazem a fixação biológica. As que não fazem, a gente tem que fornecer via fertilização ou o solo mesmo fornecer isso. Tá bom? Então não vamos entrar em detalhe de fixação biológica aqui, porque não é o momento exato para isso. Vamos dar uma geral aqui sobre nitrogênio, ciclo do nitrogênio, para vocês terem um entendimento um pouquinho melhor disso daí. Vocês vão ver isso em fertilização, nutrição, fertilidade, nutrição mineral com o Armando, com a Sandra Kátia, vocês vão ver isso tudo de novo. E comigo na fisiologia também. Até vocês cansarem de ver isso aí. Olha só, o que essa figura está mostrando aí? Vocês estão vendo a figura aí? Slide 12? Do ciclo do nitrogênio? Sim. Sim. Então, olha só. Aí tem animais, né? Tem animais, tem plantas. Esses animais, eles eliminam urina, fezes, eles morrem. As plantas morrem, crescem novamente e formam no solo o que a gente chama de matéria orgânica. É o que está aí no centro da figura aí, ó, matéria orgânica. Então é aquele solo da mata, da floresta, quando você entra lá, que está aquela camada escura, né, de folhas, de restos vegetais que vão apodrecendo e vão fazendo parte da matéria orgânica. Mas qual que é a importância da matéria orgânica? O que tem nos tecidos vegetais? Imagina uma planta, a folha da planta, quando ela cai, ou a planta toda, quando ela morre, vai apodrecer. Todos aqueles elementos minerais que estavam no vegetal, ele volta para o solo. Da mesma forma, os animais. Os animais não são ricos em proteína, proteína não tem nitrogênio. Quando esse animal morrer, ou até a urina deles, é rica em nitrogênio. Então, isso tudo volta para o solo e faz parte da matéria orgânica. Aí, essa matéria orgânica vai fazer o quê? O processo de mineralização. O que é esse processo? O que é o nitrogênio orgânico? Nitrogênio orgânico é aquele que está no aminoácido. Lembre-se, molécula orgânica é toda aquela que tem carbono. Então, um aminoácido tem carbono e nitrogênio. Então, é uma molécula orgânica. Um carboidrato é uma molécula orgânica, o lipídio é uma molécula orgânica. Tudo que tem carbono é orgânico. Mas a planta não absorve na raiz o aminoácido pronto. A planta absorve o nitrogênio mineral. O que é o nitrogênio mineral? É o N sem carbono. E eu falei lá no começo quais as duas formas que a planta tem de absorver nitrogênio. É o nitrato e o amônio. O NO3 e o NH4. São minerais que a gente chama de inorgânico. O orgânico tem carbono, inorgânico não tem carbono. Então, o nitrato e o amônio são inorgânicos, minerais. Então, a matéria orgânica, ela precisa de micro-organismos, as bactérias e fungos, tudo que está ali na microbiota do solo, são os micro-organismos que vão decompor a matéria orgânica e mineralizar esses elementos, disponibilizar eles na forma mineral para que a planta possa absorvê-los novamente. Então, por isso que a gente colocou aqui a setinha aqui, ó, de mineralização e amonificação. Ó, a amonificação é o nitrogênio que está ali nos restos vegetais ser liberado na forma de amônio, que é o NH4. Nessa condição de NH4+, a raiz da planta já pode absorver. Ok, a planta pode absorver, mas parte desse NH4 pode continuar a se transformar dentro do solo. A planta absorve uma parte, mas o restante pode continuar o processo de nitrificação, que é o amônio
passar para a forma de nitrito e depois nitrato. São bactérias que fazem isso aí, as nitrossomonas e as nitrobacters. Tudo a microbiota do solo que faz. Precisa de ter micro-organismo no solo para fazer essas reações. Transformar a matéria orgânica para ela amonificar, liberar o NH4 e depois nitrificar esse NH4, transformá-lo em nitrito, que é o NO2-, e depois transformar em nitrato, que é o NO3-. Uma vez formado nitrato, a planta pode absorver nitrato também. Eu falei isso anteriormente. NO3 e NH4 são as formas que a raiz absorve. Então, todos aqueles restos vegetais, restos de animais, tudo que tem ali na superfície do solo tem que ser decomposto, amonificado, mineralizado para voltar a disponibilizar o nitrogênio na forma de NH4 ou nitrato. E aí a planta consegue absorver. Por isso, quando vocês forem estudar fertilidade, os professores vão ressaltar bastante com vocês a importância da matéria orgânica do solo. E é algo que aqui no solo do cerrado, aqui do lavrado, não tem. Porque vocês podem olhar aí no lavrado, em volta do CCA, por exemplo, predomina ali o quê? Aqueles arbustos e eu esqueço o nome daquele capinzinho que nasce ali. Não sei se alguém aí lembra o nome. Eu esqueço. Esse capim nativo que tem ali no lavrado em volta do CCA. Qual? Jabucho, eu conheço como furabucho. Furabucho? É. Só para vocês terem ideia. Aquela vegetaçãozinha ali, ela sobrevive o ano inteiro, mas não passa daquela altura. Pode vir o inverno, chover o que for, aquele trem passa o ano inteiro, ele seca, fica verde, seca, fica verde, mas não passa daquilo. Não precisa pôr boi, não precisa pôr nada, aquele trem não passa daquilo dali. Por quê? Aquele solo ali é pobre. A planta não vai se desenvolver. Por que que é difícil ter árvores grandes ali no lavrado? É um solo pobre, solo ácido. E se você for ali olhar aquele solo, não tem camada de restos vegetais na superfície do solo que vai formar uma matéria orgânica do solo. Não tem. Então a reserva que a gente fala, a matéria orgânica no solo, a gente fala que assim, é uma reserva de nutrientes minerais, porque ela vai liberando aos poucos esse amônio, não só o nitrogênio, é porque aqui eu estou focando só no nitrogênio, mas os outros elementos também, o potássio, o enxofre, o magnésio, o ferro, os micronutrientes, tudo, gente, vai ser liberado pela matéria orgânica. Mas se você chega ali em volta do CCA, naquele solo, você não tem massa na superfície de restos vegetais, não tem nada. Por quê? A planta que está ali não cresce muito para ter folha morrendo e formar uma cobertura. A temperatura ao longo do ano é altíssima. Então, isso tudo, altas temperaturas, solo pobre, não deixa aquele solo possuir teor de matéria orgânica. Aí que vem uma questão que eu não vou entrar aqui também, que é o plantio direto. Aquela questão de você não arar, não gradear, não revolver o solo, para você manter a palhada na superfície do solo, para tentar melhorar o teor de matéria orgânica e tentar melhorar a reserva de nutrientes daquele solo, tá? Então, é só um apanhadozinho que eu estou tentando dar para vocês começarem já a perceber como que uma coisa está relacionada com a outra. E eu estou focando só no nitrogênio aqui, tá? Então vamos passar aqui, porque senão eu falo aqui e não adianta a história. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa carregar o 18 aí. Carregou aí? Carregou. Qualquer coisa vocês quiserem perguntar, vocês me param, viu?
Olha só, isso aqui é a estrutura de uma célula. Ela está mostrando aí dentro um vacúolo e um plastídio aqui, que se a gente considerar que isso aí é uma célula da raiz, esse plastídio não pode ser um cloroplasto, né? Porque na raiz lá dentro do solo não vai ter cloroplasto. Então pode ser um ameloplasto ou outra classe de plastídio. Se for na folha, pode ser um cloroplasto. Imagine que isso aí está numa célula do sistema radicular, lá na raiz. O que essa figura está mostrando? Ela apresenta a forma que o nitrato tem de entrar dentro da célula do pelo radicular, da raiz, por meio de um transportador de nitrato. É uma proteína que está na membrana plasmática da célula e ela que regula a entrada, a absorção do NO3, do nitrato, junto com os prótons, 2H+. Então, o sistema radicular, os pelos radiculares, vão absorvendo nitrato por meio desse transportador. Esse nitrato pode vir daquilo ali que a gente mostrou, né, da matéria orgânica, que transforma em amônio, depois em nitrato, ou então do fertilizante que você jogou no solo. Um nitrato de potássio, nitrato de cálcio, nitrato de amônio, qualquer outra coisa que tenha nitrato, vai liberar o nitrato e a planta vai absorver. Agora vem a questão. O nitrato, quando ele entra no citosol, ele tem opções de ser armazenado no vacúolo da célula, que a planta pode fazer isso, ou então pode sofrer a ação da famosa enzima nitrato redutase ou redutase do nitrato, tanto faz. Vocês vão ouvir muito falar dessa nitrato redutase, que é uma das enzimas mais conhecidas metabolistas de nitrogênio em plantas. O que essa enzima faz? Ela só atua no citosol. Ela é específica do citosol. O único lugar que você vai achar ela é citosol. Ela pega o nitrato e transforma em nitrito, o NO2. Então a planta já absorveu o nitrato e vai começar a modificar o nitrato, transformando ele em nitrito. Então isso é feito no citosol por essa enzima. A continuação do processo é esse nitrito procurar um plastídio dentro do citosol. Por quê? É dentro do plastídio que vai formar o aminoácido. Note que ele está mostrando a setinha do NO2, o nitrito, entrando dentro do plastídio. E aí o nitrito vai sofrer a ação de outra enzima, que é a redutase do nitrito. E essa enzima transforma o que era nítrico em amoniacal. Olha o NH4 aí, ó. NO2 transformou em NH4. Então eu passei de nítrico para amoniacal. E depois esse NH4, aí dentro do plastídio, ele vai sofrer a ação de duas enzimas na sequência. A primeira é a sigla GS, que é de GS, GOGAT, síntese de glutamina. Sintetase da glutamina. Por isso que está mostrando glutamina aí, é o primeiro aminoácido a ser formado. Porque a enzima que faz isso é a GS. O G é de glutamina e o S é de síntese, sintetase de glutamina. Mas ela é auxiliada por uma outra enzima que está escrita aí, ó, GOGAT, GOGAT. A gente vai ver a sequência dessa reação aí, mas é glutamina, oxoglutarato, aminotransferase. A definição dessa sigla aí. Eu vou mostrar para vocês já já. Mas, enfim, o que vocês vão absorver aqui de prático? O nitrato é absorvido, ele sofre a ação da nitrato redutase, que transforma em nitrito no citosol. Esse nitrito vai para o plastídio, sofre a ação da redutase do nitrito, transforma ele em NH4, que é amoniacal, e aí sim, gente, a única forma de colocar o nitrogênio no esqueleto de carbono e formar aminoácido é quando ele está na forma de NH4+.
Por isso que o nitrato teve que ser transformado em nitrito e depois em NH4, porque a única forma da planta produzir o aminoácido é usando o NH4. Leandro, mas você não falou que a planta pode absorver nitrato e o NH4? Sim. Se ela absorver o NH4, não vai precisar fazer esse processo todo que a gente viu aí, porque já está na forma do NH4, que é o que a planta usa. Então, se absorve nitrato, dá mais trabalho, tem que transformar em NH4. Mas se absorve NH4, já está no jeito para ser assimilado num aminoácido. Então, dá menos trabalho para o metabolismo quando absorve NH4. Ok? Ok. Tenta sair aí, Rafael. Entra de novo. O negócio é a internet que tá ruim. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu ir para o mais interessante aqui. Aqui, ó. Deixa eu carregar o slide 26 aí, ó. Tem uma figura aqui que dá um geralzão de uma planta em relação à absorção de nitrato. Pessoal, a aula está sendo gravada também. Depois eu vou postar ela. Quem está tendo dificuldade aí vai conseguir assistir também. Carregou aí? Carregou. Então, beleza. O que eu tenho aqui na parte de baixo? Eu tenho uma célula da raiz, ó. Tá mostrando aí, ó. Célula da raiz. E na parte de cima, eu tenho uma célula de uma folha, na parte aérea. Pode olhar que lá em cima tem um cloroplasto e um vacúolo dentro da célula mesofílica, é a célula da folha. Então lá tem um cloroplasto e um vacúolo lá em cima. Na célula de baixo, que é a raiz, tem um vacúolo à esquerda e tem um leucoplasto à direita. É aquele plastídeo que eu estava mostrando ali na figura anterior. É um plastídeo. Então, essa figura vai mostrar a mesma coisa que a gente já viu. Ela está fazendo a conexão de uma célula da raiz com uma célula da parte aérea. Quem está fazendo essa conexão é o xilema. Olha aí, ó, o que está ligando a figura de baixo com a figura de cima. É a transpiração, é o xilema, corrente transpiratória. Então, a gente vai mostrar novamente, agora de uma forma já envolvendo raiz e folha, sobre esse metabolismo do nitrato. Então vamos lá. Aqui na parte de baixo está mostrando o NO3, o nitrato no solo, sendo absorvido e entrando dentro da célula da raiz. Então, esse nitrato tem aquelas mesmas opções de ser enviado para o vacúolo e ser armazenado, ou então sofrer a ação da redutase do nitrato e transformar o nitrato em nitrito, o NO2. Esse nitrito vai para dentro do leucoplasto para sofrer a ação da redutase do nitrito e transformar ele em amônio, o NH4. Aí, o NH4 vai ser incorporado num esqueleto de carbono e formado a tal da amida, ou pode ser um aminoácido aqui também. Já é uma molécula orgânica. Amida ou aminoácido já é uma molécula orgânica. Porque a raiz precisa produzir aminoácido para produzir proteínas para compor os tecidos do sistema radicular. Lembra que a raiz está sempre em crescimento, formando novas células, novos tecidos. Então, o sistema radicular precisa de proteína. Então, os aminoácidos sendo produzidos na raiz são utilizados para produzir proteínas. E aí, a setinha continua mostrando essas amidas, que são moléculas orgânicas que têm nitrogênio,
saindo do leucoplasto e entrando no xilema para serem levados pela transpiração até as folhas lá na parte aérea do vegetal. Essas amidas, quando chegam na parte aérea, elas são utilizadas para liberar o nitrogênio que está nelas para formar aminoácidos e outras proteínas dentro da folha. Agora, o que falta a gente mostrar é voltar lá no nitrato, lá na raiz ainda. O nitrato, quando ele tinha entrado dentro da célula, ele tinha a opção de ir para o vacúolo ou de ser transformado para nitrito. Mas tem uma setinha vermelha que está mostrando que o nitrato pode ser colocado na corrente transpiratória no xilema, junto com o fluxo de água e nutrientes minerais que sobe do sistema radicular pelo caule até atingir a parte aérea do vegetal. Olha, acompanha a setinha vermelha, que está mostrando o nitrato subindo para a parte aérea do vegetal. Ou seja, que conclusão que eu tiro disso? Que o nitrato ele pode ser transformado em aminoácido na raiz, ou então a planta pode mandar ele para a parte aérea, passar por todo esse processo de transformação e assimilação em aminoácidos. Então, a assimilação do nitrogênio, a produção de aminoácidos, pode ocorrer tanto na raiz como na parte aérea. Depende da planta, depende da quantidade de nitrogênio que ela tem disponível. O que está mostrando aí são as possibilidades que os vegetais têm. Pode acompanhar a setinha vermelha, que o nitrato, quando chega na célula da folha, ele faz a mesma coisa. Ó. A enzima redutase do nitrato transforma em nitrito, o nitrito entra dentro do cloroplasto, a redutase do nitrito transforma em NH4 e o NH4 é incorporado em aminoácidos. E os aminoácidos saem do cloroplasto e vão para o citosol para acompanhar o processo de síntese de proteína no citosol. Então, aqui vocês estão pegando desde do elemento no solo até a formação dos aminoácidos. Por isso que eu falei no começo, a gente ia dar uma geralzona em nitrogênio para vocês terem essa noção de onde que surge um aminoácido, como é que ocorre isso, da onde que vem o nitrogênio, que é o principal elemento aí dessa discussão. E aí, ó, deixa eu dar fazer um parênteses aqui. Olha o cloroplasto, lá em cima, a célula da folha. Olha, dentro desse cloroplasto, nós vamos analisar essa etapa do NH4 formar aminoácidos, onde eu estou mostrando com o mouse aí. Ó. Nós vamos analisar isso aí. O que, que acontece aqui para o NH4 ser incorporado num aminoácido? São as duas enzimas, a GS e a GOGAT. São duas enzimas que operam aqui para formar a glutamina, que é o aminoácido, o primeiro que é formado aqui. Tá? Então isso aqui, essa setinha vermelha, a gente vai dividir em duas reações, que é o que está no slide 27 aí. Ó. Carregou? Pra mim carregou. Então vamos lá. O que eu tenho à esquerda? Tem uma molécula de glutamato. Quantos nitrogênio tem nesse glutamato aí? Ó? Tem um NH2 dentro da estrutura do glutamato. O glutamato é um aminoácido que tem um nitrogênio na estrutura, o NH2. O que vai acontecer? Tá vendo que o NH4, o amônio, tá com um sinalzinho de mais, porque não é a carga positiva do NH4, não. É o símbolozinho de mais, é que ele vai se unir ao glutamato. Quem que vai unir o NH4 ao glutamato? É a enzima GS, sintetase de glutamina,
ela vai pegar esse NH4 e vai inserir na estrutura que já existe, que é o glutamato. Ela gasta ATP para fazer essa reação e ela produz a glutamina. Então, por isso que o primeiro aminoácido formado é a glutamina. Qual é a diferença da glutamina para o glutamato? O glutamato só tem um nitrogênio, a glutamina tem 2. Então, o que difere às vezes um aminoácido do outro pode ser o tamanho, o número de carbonos? Pode. Pode ser as cadeias laterais, a gente viu lá que pode. Mas pode ser também o número de nitrogênio, a quantidade de nitrogênio que tem na molécula. A glutamina e o glutamato, a única diferença entre eles é a quantidade de nitrogênio no esqueleto de carbono. Então, a GS incorpora o NH4 para formar a glutamina. E aí, na sequência, vem a enzima GOGAT, sintetase do glutamato. O que é o GOGAT? A sigla GOGAT significa glutamina, oxoglutarato, aminotransferase. Por que glutamina, oxoglutarato? Porque o que ela vai pegar? Ela vai pegar a glutamina e vai reagir com 2-oxoglutarato, que é o que está aí na reação. GO, então, é glutamina, oxoglutarato. E o AT da sigla é aminotransferase. Por quê? Ela vai transferir um grupamento amino da glutamina para o oxoglutarato. Comparem as duas moléculas da glutamina com o oxoglutarato. Qual a diferença entre as duas moléculas? A glutamina tem 2 nitrogênios. O oxoglutarato não tem nenhum. É um ácido orgânico. Olha o ácido carboxílico na extremidade do oxoglutarato aí, ó. É um ácido orgânico. Tem outro ácido carboxílico lá em cima, na outra ponta. Então, o oxoglutarato não tem nitrogênio. A GOGAT vai fazer o quê? Pegar o nitrogênio da glutamina e jogar para o 2-oxoglutarato. E isso é uma reação de transaminação. Transaminar é transferir amino, nitrogênio, de uma molécula para outra. Por isso que é glutamina, oxoglutarato, aminotransferase. E olha o que é produzido do outro lado, lá no final da reação à direita. 2 moléculas de glutamato. Então, essa aí é a etapa fundamental de assimilação de nitrogênio. É o primeiro passo, os primeiros aminoácidos que são produzidos desde o momento que a planta absorveu o nitrogênio, tanto na forma de NH4 como de nitrato, é isso aí que vai acontecer. Agora, e os outros aminoácidos? Da onde que surgem os outros aminoácidos? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês verem. Glutamato desidrogenase. É outra enzima que tem. O que ela pega? Ela faz reações tanto para a direita como para a esquerda. Ela pode pegar esse NH4 que a gente viu ali e inserir no 2-oxoglutarato e formar glutamato do mesmo jeito. Ou então ela pode pegar o glutamato, tirar o nitrogênio do glutamato e liberar esse NH4 e ficar só o esqueleto carbono vazio. O que eu quero mostrar para vocês? É que os grupamentos de nitrogênio eles podem ser transferidos de uma molécula para outra. Tem enzima ali dentro para fazer isso. Então, dependendo se tiver muito glutamato disponível, ela pode pegar esses glutamatos e tirar o nitrogênio do glutamato para formar outra coisa. O que mais que tem aqui? Aspartato aminotransferase. Carregou o 29 aí?
Carregou, professor. Então, reações de transaminação. Olha de novo, transaminar é transferir nitrogênio de uma molécula para outra. O que ele está reagindo aí? Glutamato com oxalacetato, à esquerda aí, ó. O glutamato tem um nitrogênio, o oxalacetato não tem nenhum. A aspartato aminotransferase vai pegar esse nitrogênio do glutamato e vai jogar para o oxalacetato. Notem que o oxalacetato era uma molécula que tinha lá no ciclo de Krebs, ó. Um ácido orgânico. O oxalacetato, quando ganha esse NH2 aí do glutamato, ele se transforma em aspartato. Ó, oxalacetato sem nitrogênio. Aspartato com nitrogênio. Então, a única coisa que houve aí é que o oxalacetato ganhou um nitrogênio e formou-se o aspartato. E aquele glutamato aí que perdeu o nitrogênio volta a ser uma molécula de 2-oxoglutarato. Então, por isso que está o título aí, reações de transaminação. Transaminar. É ficar mudando nitrogênio de uma molécula para outra. E aí os aminoácidos vão surgindo. Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. Asparagina sintetase, ó. Síntese de asparagina. O que ela pega? Glutamina agora. Note que eu estou sempre mostrando glutamato e glutamina. Glutamato e glutamina. São os dois que são produzidos ali, ó, que vão ser usados para formar outros. O aspartato, ó, que tem um nitrogênio que a gente acabou de ver ali sendo produzido, se ele ganhar mais um nitrogênio da glutamina aí, ó, vai formar asparagina. Ó. O aspartato tem um nitrogênio. A asparagina tem 2. É a única diferença entre eles. E essa glutamina lá da esquerda, que está com o NH2 em verde aí, ó, quando ela perde o nitrogênio, porque ela vai doar para o aspartato, a glutamina, quando ela perde o nitrogênio, corrigindo, ela volta a ser um glutamato. Olha lá na direita, a última molécula após a setinha da sintetase da asparagina é o glutamato. Então, o glutamato, se ele ganha mais um, ele vira glutamina. Se ele perde o nitrogênio, ele volta a ser glutamato. Fica nessa história aí. Transaminando. Transferindo o nitrogênio de uma molécula para outra. E aí, vão surgindo os aminoácidos. Coloquei a estrutura do ciclo de Krebs aí, ó, só para vocês lembrarem. Oxalacetato, ciclo de Krebs. 2-oxoglutarato, ciclo de Krebs. E eu falei aqui um monte de vezes, o ciclo de Krebs desvia esqueleto de carbono da mitocôndria para o citosol. Do citosol vai para cloroplasto, vai para onde for, para servir de esqueleto de carbono para produzir aminoácidos, principalmente. Bom, era isso. Deixa eu parar a gravação aqui.